Glória a Deus. Quem está com expectativa para ouvir a palavra de Deus aqui nessa tarde? Glória a Deus. Também estou com expectativa para compartilhar. Hoje eu quero falar sobre um tema que acredito que é muito comum nas nossas vidas, na vida de todo mundo. Acho que todo mundo já sofreu com isso. Sofre ainda, sofre mais, sofre menos, ou ainda vai sofrer. Todo mundo passa por um momento na vida em que sofre de ansiedade, não é verdade? Quem aqui já se sentiu ansioso diante das circunstâncias da vida, diante de alguma coisa que você estava esperando acontecer? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. O tema da mensagem é como viver sem ansiedade. O texto que a gente vai ler está lá no livro de Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 6. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. E, de fato, como eu falei, a ansiedade ela é um mal que aflige toda a humanidade. Hoje, os especialistas vão dizer que é o mal desse século, né? A ansiedade, pessoas tirando a própria vida por conta de ansiedade, pessoas adoecendo por conta disso. O ser humano sempre teve problemas, sempre vai ter problema em relação ao futuro. A gente não tem controle nenhum do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer no mês que vem, no ano que vem. E vamos ser sinceros, a nossa carne, a nosso lado humano, não saber aquilo que vai acontecer é muito difícil. É bem difícil a gente descansar. Claro, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Quem estava aqui 17 horas da semana passada, a gente falou sobre confiar em Deus. E a gente confia, mas vamos talvez sair do campo romântico aqui nessa tarde e falar, tudo bem, a gente confia em Deus, mas pastor, estou trabalhando, cara, como é que vai ser mês que vem? Como é que vai ser no ano que vem? Como é que vai ser amanhã? Não sei como é que vai ser, e a gente fica ansioso. A gente quer ter esse controle do tempo. Mas o problema, na verdade, não é um problema, é um problema para nós, né? Mas a verdade é que só Deus tem um controle absoluto do tempo. Só Deus controla todo o tempo. Você vê no Boécio, um filósofo, ele vai dizer que a eternidade é a posse plena de todos os instantes. A eternidade de Deus não significa só que ele é um Deus que não teve início e não vai ter fim. A eternidade de Deus significa que ele tem o poder, ele tem o controle nas mãos de cada momento das nossas vidas. E isso significa o passado. Ele controla o nosso passado, ele controla o nosso presente e ele também tem o nosso futuro nas palmas das mãos deles. Só que o ser humano, atrás de saber das coisas, o ser humano criou religiões. Na verdade, o ser humano criou fés, coisas. Então, pessoas vão para cartomante para querer saber o que vai acontecer. Pessoas vão em tal religião para saber o que vai acontecer. Tem evangélico que faz isso. Fica indo em igreja atrás de profeta para saber o que vai acontecer na vida também. E eu não sou contra profeta, acredito em palavra profética. Mas quantas vezes a gente não está ansioso? A gente estava aqui no Next ontem, no culto dos jovens, inclusive. Você tem de 18 a 27 anos, todo sábado. Ainda mais convidado a estar aqui com a gente. A gente estava falando um pouco sobre isso. Falei, cara, eu falo experiência própria, tá? Não estou falando de ninguém, não. Estou falando por mim. Eu já fiz isso. Já peguei meu carro. Já atravessei 2 ou 3 cidades para ir num culto de uma igreja, porque disseram que o pastor lá entregava muita palavra. Misericórdia! Será que Deus não fala comigo na minha casa? Será que eu não estou orando? Será que eu tenho que ir atrás de um homem? Será que esse homem tem uma revelação de Deus maior do que eu posso ter? A Bíblia desse cara é maior do que a minha? Deus se mostra com ele de forma diferente. Não estou falando nada contra isso, tá bom? Estou, mas não estou também. Eu acredito em palavra profética, eu já liberei palavra profética das pessoas, já liberaram palavra profética na minha vida que aconteceu, que já se cumpriu. Mas a verdade é que, vamos ver, que a gente precisa ter um relacionamento saudável com isso. A palavra profética serve para nos nortear, para liberar uma base, para liberar algo que Deus vai fazer na nossa vida, que a gente tem que se posicionar. Mas quando a palavra profética sai desse campo e entra num lugar que é para saciar a nossa ansiedade, matar a nossa ansiedade, a gente está procurando a nossa esperança, ou colocando a nossa esperança no lugar errado. E quando a gente vai ver, hoje em dia, essa globalização, todo mundo, você está com o celular na mão aí, você abre o Instagram e em 5 minutos, 10 minutos, a quantidade de informação que você tem, a quantidade de informação, de conteúdo, isso
foi piorando todas as coisas. Uma humanidade que já era ansiosa, a ansiedade sempre teve na humanidade. Mas hoje em dia é muito pior com a globalização, e você entra no Instagram, você vê uma pessoa que tem uma vida, às vezes, só aparentemente melhor que a sua, um carro melhor que o seu, uma família. Você nem sabe, a gente às vezes, aquela blogueira ali, aquela pessoa, desliga aquele celular, só Deus sabe o inferno que é na casa dela, mas ela só mostra as partes boas para você. E aí ali você entra numa comparação, você fica, caramba, eu queria também ter esse carro, eu queria também ter isso, eu também queria viajar para esses lugares que ela está viajando, eu também queria ter um marido tão bom como é o dela, que leva café na cama para ela. Aí minha esposa, inclusive, vai lá e me mostra, né? Que é o marido de fulano de tal faz. Você tá vendo só essa parte, né? Mas aí a gente fica nessa comparação. E existe uma frase que eu gosto muito que vai dizer que a ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia do hoje. Ficar ansioso, alguma vez, algum problema na sua vida foi resolvido porque você estava ansioso? Não, pastor, eu estava tão ansioso naquele dia que quando chegou, digo, eu estava ansioso para que acontecesse, todos os problemas estavam resolvidos. Não, chegou, tu sofreu naquele dia. A diferença é que tu sofreu naquele dia, mas já estava uma semana sofrendo, um mês sofrendo. A ansiedade não livra, não tira a gente do sofrimento. A ansiedade não resolve problema nenhum. Só suga a nossa energia de hoje. Suga o nosso prazer no hoje. Suga a nossa alegria no hoje. E se a gente parar para perceber, viver uma vida ansiosa, viver uma vida de ansiedade, é viver uma vida duvidando constantemente do caráter de Deus. Semana passada a gente falou sobre confiança. Sim. Se você parar para pensar, quando eu e você estamos aflitos em relação ao futuro, ansiosos em relação ao futuro, nas entrelinhas, o que a gente está querendo dizer, ou o que a gente estamos dizendo, mesmo sem palavras, é que nós não confiamos tanto assim em Deus. Não, pastor, não sei como é que vai ser no mês que vem, mas não é a palavra de Deus, não foi Deus que disse que vai nos sustentar em todas as coisas. Não, pastor, não sei como é que vai ser a vida do meu filho, do meu esposo. Não é a palavra de Deus que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a gente confiasse nisso com toda a nossa força, se a gente confiasse nisso de verdade, será que a gente estaria ansioso assim? Deus já revelou o final de todas as coisas. Deus já revelou o propósito dele nas nossas vidas. Deus já revelou a vontade dele na nossa vida. Nós temos promessas na palavra de Deus. E mais do que isso, Deus já revelou o final de todas as coisas, que é o dia que nós nos encontraremos com ele e viveremos no céu, sem dor, sem pranto. Então a gente está ansioso com coisas tão pequenas, quando na verdade o que realmente importa. Jesus já venceu. Jesus já nos predestinou. Jesus já nos prometeu. A Bíblia nos garante qual é o final da minha e da sua história. Pode estar difícil hoje, mas a Bíblia já garantiu, o final é feliz. E ficar preocupado, ansioso, está revelando que a gente não crê talvez tanto na palavra assim. E a vida de um filho, quem é que é filho de Deus? Se você crê que o seu pai é o próprio Deus, que ele é um pai de amor, que cuida de você, a ansiedade não pode fazer parte da sua vida. Isso eu falo para mim também, gente. Eu prego primeiro para mim essa mensagem. Quantas vezes eu não paro ansioso também? Nós que conhecemos o caráter do nosso pai, nós que conhecemos o caráter do nosso pai, que é Deus, que é criador do universo, nós precisamos andar em paz. Nesse texto, que eu falei que a gente vai ler agora, o apóstolo Paulo vai nos ensinar de uma forma prática como nós vivemos uma vida sem ansiedade. Filipenses, capítulo 4, dito que você deu tempo de você achar aí, amém? Se você não está com Bíblia, pode ler no telão. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim,
isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo aqui, de forma bem prática, ele vai nos ensinar como nós lidamos com a ansiedade. Todos nós vamos enfrentar isso em algum momento da nossa vida. A ansiedade sempre vai tentar vir para roubar nossa paz, tirar nossa alegria, sugar nossas energias. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, como nós lidamos com isso. E aqui, na verdade, e eu vou separar para você, porque talvez a gente lê assim, não fica muito claro. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, vai dizer sobre um processo de alguém que está sendo curado nessa área, de alguém que está sendo aliviado nessa área. Primeiro, o apóstolo Paulo vai nos ensinar para a gente viver, se você quiser anotar, fica à vontade. Primeiro passo que nós temos que dar para viver uma vida sem ansiedade é lançar sobre ele as nossas preocupações. Primeira direção do apóstolo Paulo é que devem ser conhecidos por Deus os nossos pedidos e as nossas aflições. A primeira pessoa que deve saber dos nossos problemas é ele. A primeira pessoa que deve saber das suas aflições é ele. Isso parece ser tão simples ou tão óbvio, mas quantas vezes a gente não faz isso? O problema acontece, a primeira pessoa que você liga é para sua mãe, é para uma amiga. Está acontecendo alguma coisa, você está preocupado, você liga para todo mundo, você pede oração para 15 irmãs da igreja, mas você nem ajoelhou no chão e orou. Mandou mensagem para o pastor, pode mandar, tá? Filho, pode ficar à vontade. Pastor, ora por mim, eu vou ter o maior prazer de orar por você, mas você já orou? Porque a gente sai contando para todo mundo, a gente sai preocupado, a gente liga para todo mundo, para Deus e o mundo, a gente sai contando. E quem realmente importa, e quem realmente tem poder para transformar a nossa vida, e quem tem realmente poder para resolver esse problema, será que você abriu a boca para contar para ele? Que a sua amiga, pelo melhor conselho que ela te dê, ela não tem poder para resolver os problemas da sua vida. Pastor, pode orar por você, pode te dar uma palavra de conselho, e glória a Deus, um líder, um amigo, mas não tem poder para resolver a sua vida. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, para que a gente viva uma vida sem ansiedade, tem que ser conhecido para Deus os nossos problemas, as nossas aflições, a nossa ansiedade. Ele tem que saber. Em outras palavras, o apóstolo Pedro também vai falar algo parecido em 1 Pedro 5,7. Ele vai dizer, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque é ele quem cuida de vocês. Ou seja, é ele quem cuida de vocês, então lança sobre ele. Tantas coisas na nossa vida que o Senhor ainda não tem intervido, ou não tem trazido resposta, não é porque ele não quer, é porque a gente nem procurou ele ainda. E, sabe, a gente serve a um Deus, não um Deus tirano. Você não serve a um Deus que bota a mão na sua vida e sai fazendo o que ele quer, não. Nós servimos a um Deus que responde a uma vida que se entrega a ele. A um Deus que, quando nós entregamos nossos problemas a ele, ele resolve os nossos problemas. Quando nós abrimos nosso coração para ele, ele vem e resolve os problemas do nosso coração. Não é um Deus que vem e faz as coisas sem... Não, filho, eu estou aqui, eu sou seu pai. Eu estou disponível para você. Mas você tem procurado tanta gente. Você tem procurado ajuda em tantos lugares, menos em mim. Se você tivesse me procurado, isso aí... Esse problema para mim é nada. Quantas vezes a gente está batendo cabeça aí? Um monte de coisa que a gente já tentou de tudo resolver. Tentou com contato, com network, tentou com fulano, com ciclano. Deu jeitinho, pegou empréstimo, fez tudo. Mas como a gente faz isso? Como a gente lança sobre ele? Como a gente fala com ele? O apóstolo Paulo vai nos ensinar que deve ser conhecido diante de Deus os nossos pedidos. Ou seja, ele deve conhecer os nossos anseios. Ele deve conhecer os nossos medos, nossas preocupações. Mas como nós fazemos isso? Ele vai nos ensinar que a primeira forma de saber ser conhecido diante de Deus, os nossos problemas, nossas aflições, é através da oração. A primeira forma, eu acredito que não seja novidade para ninguém, mas é sempre bom a gente falar. A oração é o oxigênio do crente. A oração não pode ser algo opcional na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Se você diz, cara, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu quero, não tem essa de querer ou não orar. A oração é tudo que nós temos. A oração é a forma que nós falamos com o nosso Pai. A verdade é que Deus pode falar comigo e com você de diversas formas. Você pode ter um sonho.
Na palavra, principalmente, ele fala o tempo todo, está falando o tempo todo. Eu brinquei no início, mas ele pode falar também através de alguém, de profeta. Pode tanta coisa, passar um caminhão, escrito alguma coisa. Quem já viu experiência assim? Estava orando por algo, passou um caminhão com alguma faixa e aquilo te respondeu. Deus fala de tantas formas. Mas a verdade é que a única forma que eu e você conseguimos falar com ele é através da oração. Não existe outra forma, não existe mandar sinal de fumaça para ele. Não existe, sei lá, o que for. A única forma que nós falamos com Deus, com nosso Pai, é através da oração. É a forma que nós comunicamos com Ele, é a forma que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Ele. Fazer o que Mateus 6 diz, se trancar no nosso quarto, em secreto, e o Deus que nos vê em secreto vai nos responder em secreto. Qual foi a última vez que você fez o que Mateus 6, que Jesus ensina em Mateus 6? Qual foi a última vez que você se trancou? Só você e seu Pai. Sem mais ninguém, só você e Ele, e ali você abriu seu coração. Ali você falou coisas, ali você, Senhor, está pesado demais. Nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades através da oração. Só que o apóstolo Paulo vai mais profundo ainda, filho. Ele vai falar que além da oração, ele vai falar através da oração, mas através da súplica. O que significa súplica? Quando nós vamos ver a Bíblia, a gente vai perceber que existem algumas formas de oração. Existe oração de intercessão, que é quando você intercede pela vida de alguém. Existe oração de adoração, que é quando você ora adorando a Deus. Existe oração de gratidão, que é orar agradecendo pelo Senhor, pelo que Ele tem feito. Mas a Bíblia vai ensinar também sobre a súplica. E o que é a súplica, pastor? A súplica, como o nome já diz, é uma oração, mas uma oração ainda mais profunda. Suplicar, se humilhar, implorar. Outro sentido dessa palavra suplicar também é implorar. Implorar, se humilhar. Súplica se assemelha à oração de Ana. Quem conhece aqui Ana, mãe do profeta Samuel? O pastor Luci pregou domingo, o pastor Gabi pregou terça-feira sobre isso. Sobre Ana, quando ela vai diante da presença de Deus. E Ana chega para Deus e fala, Senhor, dê-me um filho, senão eu morro. Olha o nível que ela vai chegar. Isso é súplica. Isso é uma oração de humilhação. Isso é uma oração de quase que eu estou implorando, Senhor. E eu não sei você, mas eu, quando eu me converti, eu tinha um problema muito sério quando eu ouvia pastores, ou quando eu até lia na Bíblia, dizendo que a gente tem que se humilhar diante de Deus. Por que Deus, todo soberano, dono do céu e da terra, precisa que eu me humilhe? Quem já pensou algo desse sentido? Por que Ele quer que eu me humilhe? Ele tem prazer em ver seus filhos se humilhando? Como se Ele fosse um Deus sádico, que está olhando para a terra, esperando que a gente se humilhe, Será que é sobre isso? Mas depois eu aprendi que a humilhação, se humilhar diante de Deus, nada tem a ver com Ele querer que nós nos humilhemos. Isso tem a ver com que a gente precisa se humilhar. A nossa carne precisa que a gente se humilhe. A nossa alma precisa que a gente se humilhe. A nossa humilhação não preenche Deus. A nossa humilhação não muda nada para Deus. Ele não está lá precisando da nossa humilhação, não. Deus é completo, totalmente preenchido por Ele mesmo. A Bíblia vai dizer que no céu agora tem um termo de um teólogo que vai chamar que é a dança da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, eles se completam entre si. Deus é um Deus completo. Ele não precisa de mim e de você. Ele não está lá esperando, cara, se humilha aí, porque eu... Não. Mas a verdade é que se humilhar, suplicar, me ajoelhar, implorar, não muda nada para Deus, mas me muda. Dobra o meu caráter. Dobra quem eu sou. Eu entendo que sem Ele eu nada consigo fazer. Eu entendo que sem Ele eu sou ruim, que sem Ele eu sou mal, que sem Ele nada na minha vida faz sentido, porque foi Ele que me deu, é por Ele que eu faço, é para Ele. Se humilhar não é para agradar, para tentar preencher Deus. Não, peraí, vou me humilhar para ver se eu chamo a atenção dele. Não. Se humilhar, suplicar, é para nos converter, para nos mudar, para nos educar. A humilhação tem um sentido pedagógico na nossa vida. Quando a gente se humilha, não é porque Deus está precisando, não. É porque eu e você precisamos. Lance sobre Deus suas preocupações através de orações e através de súplicas. Fale com Ele, mas não só fale. Se humilhe diante dEle. Fala, Senhor, sem Ti, eu nada posso fazer. Eu já tentei de tudo.
Eu já tentei fazer de tudo, eu já tentei resolver de diversas formas, mas sem você, eu não consigo. E ele vai dizer, mas não com oração e uma súplica comum. Paulo vai terminar dizendo, através de oração, através de súplica, mas com ações de graça. Ou seja, é orar, é suplicar, mas já com o coração grato, que por mais que eu não vi Deus fazendo ainda, pela certeza de que eu sei que Ele ainda vai fazer. E melhor, pela gratidão de tudo que Ele já fez. Porque talvez você está aqui diante de um milagre que você precisa que Deus faça na sua vida, e o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida te rouba a gratidão do milagre que Ele já fez. Não é verdade? Com certeza você tem algo que você está precisando da parte de Deus na sua vida agora. Mas você lembra quando Ele fez ontem? Você lembra quando Ele fez semana passada? Você lembra quando Ele fez mês passado? Só que às vezes a gente está tão na próxima, ansioso para viver a próxima promessa, para viver o próximo milagre, para viver o próximo sonho em Deus, que a gente nem tem tempo para ser grato pelo último. Quantas vezes eu falo por mim, eu não orei, supliquei, me humilhei para Deus fazer uma coisa, quando Ele fez, eu não tive nem coragem de me ajoelhar e agradecer. Fui no automático. Entrei no carro, dirigi o carro que eu tanto pedi, estou dirigindo até hoje e não agradeci. Casou, está vivendo a família já, em nenhum momento você dizer, Senhor, muito obrigado pela família que você me deu. Que lá atrás eu orei tanto por isso. Pedi não como um pedinte mesquinho, como um cliente. A gente falou um pouco sobre isso ontem no Next também. Claro que foi diferente, mas tem um monte de pontos de concordância. E eu perguntei assim, alguém, não precisa responder, mas já deveu algo a alguém? Já deveu dinheiro para uma pessoa? Eu já tive no lugar de dever dinheiro, já tive no lugar também de alguém que está devendo para mim. Cara, como é chato. Principalmente, tipo, não, nem sei qual que é o pior, mas... Não, dever é pior, muito. Mas, cara, a pessoa te liga, a pessoa te manda mensagem, e ela tá certa, você tá devendo a ela, o dinheiro dela. Mas você não fica mal, você não se sente mal, cara, só me cobrando, você não tem para pagar. E as quantas vezes a gente não tá assim com Deus? Deus, lembra que você tá me devendo isso? Ó pai, lembra que você me prometeu isso? E aí, que horas que vai ser? Pelo amor dele. Ele não deve nada para mim e para você. Ele não deve nada para nós. Ele pode fazer, ele vai fazer, porque a Bíblia diz que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E glória a Deus por isso, ele não pode vir contra o caráter dele. Mas a verdade é que mesmo que ele não fizesse, nós não podemos reclamar de nada. Ele não tem dívida com a gente, nós temos dívida com ele. Por que nós temos dívida, pastor? Porque nós estávamos perdidos no pecado, no lamaçal do pecado, sendo destinados ao inferno. Ele entregou o próprio filho dele para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, mesmo o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de nós. Nós, homens, pecadores, temos Deus morando dentro de nós. É eu e você que devemos a Ele, Ele não deve nada a nós. Então, é orar, é suplicar, mas com o coração grato. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Mesmo eu não vendo esse milagre acontecendo ainda, mesmo, talvez, aos meus olhos está demorando, eu sou grato por tudo que o Senhor já fez. Eu sou grato porque a sua palavra diz que você é fiel, e por mais que eu ainda não estou vendo, eu sei que o Senhor vai fazer. Então, o primeiro passo aqui, a primeira forma que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, é que tem que se fazer conhecido diante dele as nossas aflições, através de orações e súplicas. E aí a gente vai para a segunda parte, que o apóstolo Paulo continua nos ensinando. E agora ele vai falar que aquele que entregou tudo nas mãos do Senhor, aquele que se fez conhecido ao Senhor as aflições através de orações e súplicas, agora experimenta da paz que excede todo o entendimento. Após entregar a Ele, após fazer conhecido para Ele, após orar, após suplicar, nós entramos na segunda parte do processo. E agora é maravilhoso porque é uma parte que não tem mais a ver com a gente, mas tem a ver com Ele. Porque quando nós entregamos, quando nós fazemos a nossa parte, oramos, suplicamos, agora o Senhor vem e faz a parte dele. Ele preenche o nosso coração da paz que excede todo o entendimento. Tem um teólogo chamado William Hendrickson, que ele vai, em comentário dele no Novo Testamento, ele vai definir essa paz que excede todo o entendimento como o sorriso de Deus refletindo na alma do cristão. Ele vai dizer também que essa paz que excede todo o entendimento é a bonança depois da tempestade do Calvário. A firme convicção
de que o Deus que não poupou nem o mesmo próprio Filho, antes o entregou por nós, certamente também, livremente, nos dará com ele todas as coisas. Romanos 8:32 vai dizer isso. Nós podemos experimentar da paz que excede todo o entendimento. O Senhor tem uma paz que excede todo o entendimento para mim e para a sua vida. Quando nós entregamos para Ele, Ele enche o nosso coração, a nossa mente de paz. Quem aqui quer experimentar essa paz todos os dias? Da paz que não tem explicação, da paz que você não sabe de onde veio. Cara, eu amo isso. Às vezes você está no meio de um momento totalmente caótico. As pessoas podem virar para você e falar, cara, como é que você ainda está sorrindo? Como é que você ainda tem paz? Como é que você ainda está tranquilo? Olha tudo que está acontecendo na sua vida. Como o nome já diz, é que excede todo o entendimento. Não dá para entender, não dá para explicar, porque não é uma paz comum. É uma paz que vem dele. Eu acho interessante, quando a gente vai para o livro de Atos, existe uma parte do livro de Atos, se eu não me engano, Atos 9 ou 10. A Bíblia vai dizer que a igreja em Jerusalém tinha paz. E teve uma vez que eu li esse texto, cara, e sabe quando você fica... Quando você vai lendo Atos, e aí você vai vendo os caras sendo perseguidos, presos, assassinados. Estevão foi apedrejado, Pedro e Paulo foi preso, sei lá quantas vezes. Aí no meio disso tudo, a igreja tinha paz. Que diabo de paz é essa? Sendo perseguido, sendo preso? E aí eu falei, Senhor, como que paz é essa que eles estão vendendo? Vai falar que a igreja crescia e tinha paz. Desde quando o Senhor falou para mim, foi essa paz que eles estavam experimentando, não era uma paz do lado de fora. Não era uma paz sobre as circunstâncias da vida, não. Era uma paz que estava dentro deles. Sendo perseguidos, mas com paz. Sendo presos, mas tinham paz. Cenário totalmente caótico, mas dentro deles tinha paz. Tinha tudo vivendo ao contrário, aos olhos humanos tudo ao contrário, mas dentro deles eles carregavam paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. É você olhar e você falar, cara, aos olhos humanos eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Mas eu não sei por quê. Eu estou feliz, eu estou alegre. Aos olhos humanos eu não tinha motivo nenhum para ter esperança nessa situação. Mas não sei por quê, meu coração está cheio de fé, cheio de esperança. O apóstolo Paulo vai falar que essa paz não vem só como um sentimento. Não é só como um êxtase para a gente sair da nossa realidade, não. Vai falar que existe um propósito para essa paz. O apóstolo Paulo vai falar que a paz que excede todo entendimento serve para nos guardar. E guardar de quê? Ele vai falar que a paz que excede todo entendimento serve para guardar o nosso coração e a nossa mente. Coração, quando o apóstolo Paulo fala sobre o coração, ele está falando sobre as nossas emoções. Ele está falando sobre os nossos sentimentos. Quando a gente lança sobre ele nossas ansiedades, quando a gente lança sobre ele nossas aflições, a paz que excede todo entendimento invade nosso coração, invade nosso sentimento, as nossas emoções. Ele guarda, o Senhor guarda a sua emoção e os seus sentimentos. Se você entregar nas mãos dele, ele vai guardar esse sentimento, ele vai guardar as suas emoções. E aí ele vai falar sobre a mente. Ele guarda também os nossos pensamentos. Ele guarda aquilo que você tem pensado. Ele guarda o que eu tenho pensado. Ele guarda as nossas ansiedades. Então, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, lancem sobre ele. Experimentem na paz que excede todo entendimento. Depois ele vai completar dizendo, depois de lançar sobre ele, e agora que a paz excede todo entendimento, invadiu seu coração e sua mente, a partir de agora, pensem nas coisas certas. O apóstolo Paulo vai entrar na última lição desse processo que ele expõe para nós. Ele vai terminar nos instruindo a pensar nas coisas certas. A verdade é que eu e você temos muitos pensamentos durante o nosso dia. Especialistas vão acreditar que a gente tem algo em torno de 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. A média é de 2.500 a 3.300 pensamentos por hora. E seria ótimo se esses 80 mil pensamentos foram todos pensamentos bons. Não é verdade? Seria ótimo se esses 80 mil pensamentos fossem todos super saudáveis. De amor, de esperança, de alegria com o próximo, né? Quando eu penso nas pessoas durante o meu dia, eu penso só em fazer o bem para elas, né? Quando eu penso em fulano, eu só penso que eu amo demais fulano. Não penso mal de ninguém durante o meu dia. Quem me dera, né? Quem dera fosse todos os pensamentos bons, mas a verdade é que quantos deles são negativos, são tóxicos, são doentios.
Só você e Deus sabe coisas que você pensa no seu dia. Se você tem coragem, tem coisas que a gente pensa que a gente não tem nem coragem de falar pra ninguém, não é verdade? Meu Deus, eu seria preso. Se eu falasse aqui. Mas então no que a gente deve pensar? No que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a pensar? Ele vai falar agora, vocês lançaram sobre ele. E agora que a paz que excede por entendimento invadiu a mente de vocês, tem renovado a mente de vocês, agora comecem a pensar nas coisas certas. Ele vai fazer uma lista aqui. Que vai dizer, pense naquilo que é verdadeiro. Pense naquilo que é respeitável. Pense naquilo que é justo. Pense naquilo que é puro, que é amável, que tem boa fama. Pense naquilo que é virtuoso. Pense naquilo que é louvável. Que bonitinho. Mas parece tão complexo. São 8 características. Pensa só, toda vez que eu for pensar, fala, não, peraí. Antes de eu pensar, eu preciso saber se isso é respeitável, de boa fama, puro. Não, vou pensar agora. Não, peraí. Isso aqui é amável. Isso aqui é de boa fama. Isso aqui é respeitável. Quem concorda que isso aqui é bem difícil de se fazer? As coisas vêm, quase que naturais do nosso dia a dia. Não estou falando aqui para você. Se quiser, você pode anotar essas 8. Você pode pegar Filipenses e anotar essas 8. Andar na capa do seu celular. Na hora que você for pensar, você desbloqueia. Peraí. Mas eu acredito que existe uma forma mais eficiente da gente fazer isso. Porque talvez, de fato, seja muito difícil decidir o que a gente vai pensar. Eu diria que quase impossível. Quando a gente percebe que nós já estamos pensando. Mas a verdade é que nós podemos ir na raiz do nosso pensamento. E a raiz do nosso pensamento está naquilo que nós consumimos. O seu pensamento não vem na sua cabeça do nada. Seus pensamentos não são fruto do acaso. Seus pensamentos têm a ver com aquilo que você escuta. Seus pensamentos têm a ver com aquilo que você assiste. Seus pensamentos têm a ver com aquilo que você lê. Seus pensamentos têm a ver com aquilo que você conversa. Das pessoas que você tem escutado. A gente não pode, talvez, controlar o que a gente está pensando o tempo todo. Mas a gente, com certeza, controla aquilo que a gente está consumindo. E aí eu te pergunto, o que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Com quem você tem conversado? Com quem você tem pedido conselho? Porque são essas coisas que vão ditar aquilo que você pensa. E às vezes você, cara, a pessoa tem um problema na parte emocional, é uma pessoa carente, é uma pessoa que tem problema nessa área de se sentir completa, e essa pessoa só assiste filme de romance, dorama, que tá na moda aí. Só. Eu queria ver um episódio dessa coisa, mas tá na moda, eu falei. Aí, cara, pastor, que a gente faz gabinete, a gente conversa com as pessoas, principalmente, nesse caso, por exemplo, mulher, mas para homem também. A gente, cara, pastor, eu tenho muita ansiedade, cara, eu vejo todo mundo namorando, casando, e não acontece comigo, eu sou uma pessoa muito carente. Você vai ver, a pessoa só vê dorama, só vê filme de romance. Não é verdade? Eu falo, pastor, cara, eu sou um cara agressivo, eu tenho problema com controlar a minha agressividade. Aí o cara só assiste Tropa de Elite. Cadê o baiano? Mas a verdade é essa, cara. Se quando eu me converti, por exemplo, não vou contar esse testemunho não, vou contar sobre. Não, vou contar. Eu, na época, quando eu me converti na adolescência. Quando eu tinha 16 anos de idade. E parte da minha história é que eu era um adolescente que estava perdido no mundo das drogas, com 16 anos, já estava indo para rave. Mas foi para mim já era quase que água. Estava usando outras coisas mais pesadas também. E muito novo, né? Eu me converti. E eu me converti de verdade, assim, eu tive um encontro com Cristo, não nasci na igreja, não era desviado, na verdade eu não cresci na igreja. Então, para mim, talvez aquilo era uma juventude normal, uma adolescência normal. Quando eu me converti, cara, eu me apaixonei por Cristo, eu queria viver isso. Mas a verdade é que existem histórias e histórias, mas a maioria das vezes você não se converte, você tem uma amnésia de tudo que você gostava, você não perde o prazer espontaneamente de tudo que você gostava. Senão assim era mole, não é verdade? E eu lembro que eu tava ali, no final da adolescência, da juventude, por esse processo, e eu gostava muito de ouvir rap, né? E eu lembro que as letras que vocês estão ouvindo, todas falavam sobre drogas.
todas falando sobre sexo, também era algo que eu estava lutando na minha juventude. Eu estava bem, às vezes eu vinha bem assim, fulano de tal lançou um álbum novo, aí eu ia ouvir, ficava viciado naquele álbum. Quando eu vejo, eu estava xingando de novo. Quando eu via, já estava com vontade de fazer as coisas que eu tinha vontade antigamente. Então não era algo que estava vindo do nada, não. Era aquilo que eu estava consumindo. A música que eu estava consumindo só fazia apologia, essas coisas. Quantas vezes não é assim no nosso dia? Esse foi o meu exemplo, mas talvez o seu exemplo seja outro, seja algo, como eu falei, de carência, sejam problemas seu com agressividade, sejam outros problemas. O que você tem consumido? O que você tem escutado? O que você tem assistido? O que você tem conversado? E aí você vai conversar com a pessoa, seus amigos estão todos pessimistas. Tu vai conversar com aquilo, não, isso aí não dá certo, não, caramba. Se você, não, esse tipo de empresa não abriria, não. Isso eu não faria, não. Só eu tenho amigo assim. Ou também, positivista demais também, o outro lado também, pra mim, é ruim. O cara que, não, vai lá que tá tudo certo. Vai pra cima, sem seus críticos nenhum das coisas. Quem você tem conversado? Quem você tem ouvido? Quem isso vai determinar aquilo que a gente pensa? Quem já ouviu aquela frase que a gente é a média das pessoas que nós andamos, né? Isso é verdade. Quantas vezes você falou, cara, eu nem gostava tanto de alguma coisa. Você começou a andar com o pessoal, não falando de pecado, não, falando de coisas normais. Sei lá, você não gostava de comida japonesa. Aí começou a andar com a galera, só vai por rodízio japonês. Você vê, tipo, vai estar de hot aqui, é pro que ele quer frito. É ponto de entrada para drogas maiores do japonês. Do japonês, falar que come frito. E aí quando você vê, você já tá comendo cru, atum, tá comendo de tudo. Mas é verdade, porque a gente vai ouvindo ali. Por isso que eu não ando com flamenguista, né? Estou brincando. Mas nós somos a média das pessoas que nós andamos. E a gente vai começar a gostar, a gente vai começar a pensar igual. Então, talvez, pastor, seja difícil eu olhar para esses 8 pontos e me dominar para pensar nesses 8 pontos. Mas começa a prestar atenção naquilo que você está consumindo. Começa a prestar atenção naquilo que você está assistindo. Às vezes parece inocente, cara. Mas é só um filme, é só uma série que eu estou vendo na Netflix, é só uma novela. Mas percebe se o teor daquele conteúdo não está fazendo que você pense da forma que você está pensando agora. E por último, para a gente terminar, eu queria ler com você um texto. Está no livro de Lucas, capítulo 12. E é o último ponto dessa mensagem, que é que a única cura para a ansiedade está em Jesus. Não existe cura fora dele. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Se você me permitir, quem ama pregações positivas assim como eu, sabe que é quase uma heresia sair de um texto para falar de outro aqui. Mas me permita a liberdade nessa tarde. Que eu preciso terminar para falar sobre isso. A única cura para a ansiedade está na pessoa de Jesus e não está em lugar mais nenhum. Remédio pode te curar. Você deve procurar psicólogo, você deve tomar remédio se o seu caso for assim, beleza. Mas a verdade é que isso tudo é momentâneo. Isso tudo vai te saciar momentaneamente falando, vai te ajudar, vai cooperar com sua melhora também. Mas a cura completa para a ansiedade, para viver uma vida em paz, está na pessoa de Jesus. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. É um texto bem conhecido. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é muito mais do que as roupas. Observem os corvos, os pássaros, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. E deixa eu te dizer, vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada fora, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo ao pequenino rebanho,
porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino, e glória a Deus por isso. Vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça pode corroer. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse texto aqui é muito rico, dá quase que para eu começar outra pregação agora. Mas tem algumas coisas nele que me chamam bastante atenção. Primeiro, a chave hermenêutica nesse texto está no início desse texto. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus se dirige aos discípulos. Ou seja, isso é uma solução a um problema totalmente cristão evangélico. Jesus não está falando com o mundo. Jesus não está falando com a multidão. Então, se você for ler esse texto, Jesus está falando sobre está no Sermão do Monte. Jesus está ensinando uma multidão. Mas é como se agora, eu estou falando com a multidão. Mas o que eu vou falar agora, eu não posso falar para a multidão, porque a multidão não vai entender. Eu vou virar para aqueles que são meus. Então Jesus vira para os seus discípulos. Essa é a chave hermenêutica. Jesus não está falando com qualquer um aqui, não. Jesus está falando com o filho, com o filho. Jesus está falando comigo, com você. Talvez o seu primo, que ainda não nasceu de novo, ele não vai entender isso aqui, bro. Você está falando para aqueles que nasceram de novo, discípulos. E aí Jesus vai dizer que quem fica preocupado com o dia do amanhã, quem fica ansioso, com outras palavras, são os gentios. São aqueles que não nasceram de novo, são aqueles que ainda não acreditam em Jesus. Mas você, que é meu discípulo, a ansiedade não pode fazer parte da sua vida. Ele vai falar assim, vocês estão com medo em relação ao dia do amanhã? Vocês estão com medo, Luísa? Se vocês vão ter o que comer amanhã? Pelo amor de Deus, isso é problema de gentio. Filho de Deus não se preocupa com isso. Porque filho sabe que o pai quer dar todas essas coisas. Jesus vai dizer, o meu pai sabe que vocês precisam. E às vezes a gente está tentando convencer Deus, eu preciso tanto. Ele sabe que você precisa. Ele sabe das minhas e das suas necessidades. E aí Jesus vai terminar dizendo, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quantas vezes a gente não lê esse texto na hora da palavra de oferta? E glória a Deus se aplica também. Mas quando Jesus está falando sobre isso aqui, ele está falando onde está a sua esperança. Onde está o seu tesouro? O tesouro é aquilo que sustentava alguém. Tesouro era a garantia de alguém. Uma família que tinha um tesouro nessa época. Se você não sabe, nessa época não tinha Itaú, não tinha Santander, não tinha Safra, se você é XP, não tinha essas coisas. Uma família que guardava recursos para o futuro, ela tinha um tesouro guardado. Então Jesus está falando o seguinte, aonde está o seu tesouro? Ou seja, quem é a sua garantia? Aonde está a sua garantia? Está na riqueza que você construiu ou está em mim? Porque quem fica botando esperança em recursos, quem bota esperança nas coisas desse mundo, como ele vai falar, nas coisas que a traça vem e corrói, são os gentios. Vocês não. O tesouro de vocês tem que ser eu. Jesus aqui está deixando claro que não existe cura para ansiedade fora dele. Não existe viver uma vida de paz, de todo entendimento fora dele. Fora dele existem remédios temporários, mas ele é o remédio eterno. E como discípulo, nós temos que ter a nossa esperança apenas nele. Os gentios vivem preocupados com essas coisas, com o dinheiro, coisas dessa vida. O gentio fica preocupado. Mas nós somos filhos de Deus. Em outro texto ele vai falar, se você que é mau, se eu que sou mau, eu tenho 2 filhas pequenas, eu sou um homem ruim, sou um homem mau. Sendo renovado cada dia, melhorando cada dia. Mas eu que sou mau, eu tento fazer de tudo melhor para minhas 2 filhas. Eu tiro do meu para dar para elas, eu deixo de comprar coisa para mim, para comprar para elas. Quem é pai e mãe aqui vai se identificar no que eu estou falando. Se eu tivesse dinheiro para pagar só o plano de saúde para elas, eu não ia ter e elas iam ter, na verdade. Que pai não faria isso aqui? Ele vai falar, vocês que são pais maus, tentam dar o melhor para os seus filhos, o que vocês acham de mim, que sou pai de vocês? Nós somos filhos dele, mas onde está a nossa esperança? Aonde estava a sua esperança até o dia de hoje? Será que estava nele? Ou será que estava nos tesouros dessa terra, nas coisas dessa terra que corrói, que acabam? Qual que é o nosso tesouro? Qual que é o seu tesouro? A economia? O dinheiro? A sua influência? O seu network? A sua fama? Deixa eu dizer uma coisa. Tudo isso um dia vai corroer. Tudo isso um dia pode acabar. Isso pode acabar do dia para a noite. Dinheiro pode acabar do dia para a noite.
Fama pode acabar do dia para a noite. Mas a nossa esperança deve estar apenas em Cristo e mais ninguém. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Lagoinha Zona Sul, onde está o seu tesouro no dia de hoje? Onde você tem botado a sua esperança? Onde você tem botado a sua fé? Aonde você tem botado toda a sua energia? O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer: ei, filho, sou eu que tenho cuidado de você. Sou eu que cuido da sua família, sou eu que cuido da sua casa. Se você acha que você está interessado nas coisas boas, mas eu ainda tenho interessado para você. Ele vai falar: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro as minhas coisas, o meu reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas o quê, pastor? Dinheiro, saúde, roupa, comida, seja o que for. Mas a verdade é que Jesus fala: se você colocar qualquer uma dessas coisas na minha frente, você está fazendo errado. Se você está gastando mais energia buscando roupa do que buscando o meu reino, você está errado. Se você está gastando mais energia em fazer uma reserva de emergência, de acumular dinheiro, recurso, riqueza, na minha frente, você está fazendo errado. Mas se você fizer o caminho contrário, se você me buscar em primeiro lugar, gastar tudo que você tem pelo meu reino, eu te garanto que não vai te faltar comida, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar recurso, não vai te faltar saúde, porque sou eu que tenho cuidado de você. Fica de pé nesse lugar nessa tarde. Se puder ficar de pé, fechar os seus olhos, botar a mão sobre o seu coração. Eu sei que o Senhor tem falado com pessoas já aqui nessa tarde. Eu sei que já tem pessoas aqui com o coração completamente rendidos à graça de Cristo. Pessoas que entraram aqui ansiosas, desesperadas em relação ao futuro. E só de ouvir as palavras de Cristo aqui já estão sentindo uma paz diferente. O Senhor não tem para você uma vida nervosa, uma vida ansiosa, uma vida angustiada. O Senhor tem para sua vida uma vida de paz. Uma paz que excede todo entendimento. E nessa noite eu queria terminar orando. Você pode botar sua mão sobre o seu coração. Nós vamos cantar uma canção aqui nesse momento, mas eu queria que você fizesse uma oração para o Senhor. Como eu falei no início, o primeiro ponto, a primeira parte de tudo é entregar para Ele. Quantas coisas você não tem visto dando certo na sua vida? Não é porque Deus não quer resolver, mas é porque você ainda não entregou nas mãos dele. Essa é a tarde que o Senhor reservou para você. Senhor, está aqui meu casamento, está aqui a minha família, está aqui a minha saúde, está aqui a minha vida financeira. Eu estava ansioso demais, eu estava preocupado demais, eu estava tentando fazer com a força do meu braço, mas Senhor, eu cansei. Toma em suas mãos, eu te entrego tudo. Vamos lá, faça essa oração nessa tarde. Entregue tudo a Ele, vamos lá. Sim.